Livro Haja Luz Ponte para a Liberdade. Em busca da verdade. Todos deverão ler estes ensinamentos. Trabalho apresentado e oferecido amorosamente por Thomas Prince, Moria. Se inscreva no canal, clica no sininho, dá o joinha e deixa seu comentário. Se você quiser obter o PDF com os decretos e afirmações, entre no link da descrição do vídeo para fazer parte do grupo. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu escolho ver você maravilhosamente bem. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui para a gente começar mais uma leitura do livro Haja Luz Ponte para a Liberdade, que nós estamos fazendo aqui esse estudo no grupo. E se você não está vendo pelo grupo, você vai ver depois pela plataforma da Eduz, que nós vamos disponibilizar aí para você. Você vai poder adquirir nosso trabalho, nossa leitura, que a gente está fazendo com tanto prazer, com tanto amor, né? Porque é uma leitura linda, aonde nos traz para o amor, para a bondade, para a sabedoria. E isso nos dá a possibilidade da gente ancorar nossas energias, nós estabilizarmos em dimensões superiores, né? A estabilidade em dimensões superiores, a consciência que nós já podemos ter, vivendo num estado de terceira consciência, vivendo no planeta Terra, um estado de terceira consciência, com uma consciência superior, vivendo no planeta Terra, na terceira dimensão, com uma consciência de dimensões superiores, já é possível, já está disponível. Muitas pessoas já estão vivendo esse momento. E se você está chegando aqui agora, buscando entender todo esse trâmite, é aqui mesmo que você tem que ficar. Porque nós vamos ajudar você a entender essa transição planetária que nesse momento nós estamos vivendo e quais são as vantagens que te possibilitam essa transição hoje, quando você está em perfeita ordem divina com o universo. Legal? Bora lá então, nós já fizemos 5 perguntas, vamos para a 6ª pergunta, que também é maravilhosa, né? Poderá alguma religião ou outras organizações realmente declarar que elas são a única que puderam salvar a humanidade? Vou fazer a pergunta de novo, pergunta picante. Poderá alguma religião ou outras organizações realmente declarar que elas são a única que poderão salvar a humanidade? Certamente que não. A Terra existe desde éons e nela já viveram milhões de humanos. Nem os melhores países ou as mais extraordinárias pessoas, ainda menos os bons Deus, daria a vida a milhões de criaturas e a deixaria sucumbir para somente salvar algumas outras. Diferente aspectos da verdade aparecem mais ou menos a cada 2000 anos. Entretanto, a lei mosaica aconteceu muito antes dos 2000 anos do nascimento de Jesus. Os budistas do Oriente e os maometanos da Ásia Menor igualmente trouxeram determinados aspectos da verdade. Estamos agora no início de uma nova era de 2000 anos, onde a liberdade para cada vida se apresentará. Então, não dá para dizer que essa ou aquela religião é predominante em salvar vidas, em apontar o melhor direcionamento para a gente voltar para a casa de Papai do Céu, em dizer que existe somente um caminho. Não existe somente um caminho. Há várias moradas na casa de Papai do Céu. E já é dito, né? Já é dito que há várias moradas na casa de Papai do Céu. E nós podemos entender que, vamos pensar que no mesmo momento, isso já aconteceu e acontece corriqueiramente. Vamos dizer que naquele momento que nós estamos vivendo aqui, e explanando uma situação onde eleve a consciência das pessoas a um estado maior de plenitude, de boas ações, de amor, de caridade, de sabedoria, vamos pensar que isso acontece no mesmo momento que eu estou falando aqui com você agora, onde nós estamos elevando o nosso estado de consciência
existe na China, existe na Tailândia, existe na África, existe na Austrália, alguém está fazendo o mesmo movimento e não tem o mesmo nome da religião. Nós aqui não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. O que é espiritualidade? É você adquirir o autoconhecimento para que você faça as suas melhores escolhas. Esse autoconhecimento para que você faça as suas melhores escolhas independe de religião. Depende, vamos pensar nisso, que muitas pessoas não conhecem religiões e muitas vezes promovem muitas vezes coisas até melhor do que aquele que conhece religião, que está em alguma religião. Né? Também acontece ao contrário? Também acontece ao contrário, acontece de tudo. Então não se pode dizer que uma religião só movimenta todo o universo, porque cada religião ela foi predominante num momento do universo. Né? Como fala aqui no texto, muitas religiões surgiram há milhões de anos atrás, outras religiões estão surgindo agora. E como que você vai predominar aqui? Então quer dizer que Deus existiu só num momento da Terra? Ele não é o Criador da Terra, Ele não está aqui com a gente desde sempre, né? Como que a gente vai dizer que uma religião só predominou? De verdade, a minha concepção é que a grande verdade, ela não existe uma só verdade, né? Existe várias verdades conforme o número de pessoas dentro do universo. Porque cada um de nós tem a sua verdade. Cada um de nós vai reconhecer Deus na nossa vida de uma forma, de uma maneira. Não tem nada de errado nisso, né? O importante é a gente reconhecer que Ele está aqui, que Ele existe, que nós somos cocriados por Ele, somos semelhantes a Ele. Isso que é o importante, né? A gente ver e entender e acreditar das oportunidades divinas que a gente tem aqui nesse plano Terra, né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora com o estudo do livro Haja Luz. 7ª pergunta. Por que e quando aparecem os ensinamentos da ponte para a liberdade? Os ensinamentos dos mestres ascensos, né? Quando e por que, né, eles aparecem? As primeiras edições dos fascículos da Ponte para a Liberdade aparecem em abril de 1952. Olha lá. Eu nasci em 62, 10 anos antes do meu nascimento. Isso teve origem em determinadas mudanças cósmicas apresentadas não somente sobre o nosso planeta, como também todo o sistema planetário ao qual pertence a nossa Terra. A humanidade deverá ter contato com os diversos mestres ascensionados e com os seres cósmicos de seus lugares de moradia, centros de luz, e com a verdade que é a legislação para os próximos 2000 anos. Essas cidades, os templos de luz, os centros de irradiação do fogo existiam outrora aqui na Terra em construção materiais no plano físico, para onde foram atraídos os poderes divinos do amor e da luz, e de onde eram irradiadas para abençoar e ajudar a humanidade. Ao serem distribuídas em épocas passadas, essas construções e suas imagens permaneceram no plano etérico, onde costumam irradiar suas bênçãos sobre a humanidade. O homem pode, à noite, durante o sono, em sua consciência, visitar esses focos de irradiação, e ele, para isso, apela. Enquanto lá permanece e é ele carregado com a virtude daqueles determinados templos de luz, é instruído sobre a verdade, assim o homem poderá conhecer a verdade em si próprio e fomentá-la quando ela vier
do exterior. Legal, olha, gente, muito bacana isso. Que está falando, né? Porque quando apareceram os ensinamentos da ponte para a liberdade. Então, aqui ele está falando que nesse tempo, 1952, mais ou menos, antes de 1952, já havia aqui no plano Terra manifestações através do que chamamos de médium, né? De pessoas que têm mediunidade para estarem numa correlação muito próxima, muito íntima com esses seres. Então, paranormais que fazem, médiums que fazem, como que falam? Que recebem orientações, né? Que escrevem livros como esse que nós estamos lendo aqui. Então, várias manifestações já foram expostas aqui no plano Terra através desses mestres, né? Muitas manifestações estão dentro da nossa literatura. E aí, o que faz isso de verdade, isso ser real, né? Hoje eu recebi de manhã, logo de manhã, por um amigo muito do fundo do meu coração, um monte de arquivos, aonde dentro desses arquivos há provas reais da manifestação da luz, da manifestação de mestre, da manifestação de uma proximidade muito íntima com a nossa fonte superior, com os nossos mestres, né? Que já teve muito, olha, veio a calhar isso, né? Hoje de manhã, logo de manhã, recebi dele muitos arquivos que comprovam essa realidade. É maravilhoso isso, né? É como a gente precisa estudar, a gente precisa compartilhar desses contextos, né? A gente precisa saber o que está acontecendo dentro do universo, como nós estamos fazendo aqui nesse compartilhar da literatura do livro Haja Luz. Mas, se nós não colocarmos em prática essas orientações, para que a gente vivencie e experiencie como o outro que vivenciou e experienciou, porque todos nós temos a mesma possibilidade, isso fica um pouco frouxo, isso fica um pouco solto, isso fica só numa expectativa de que o outro alcançou esse contato e eu não. Mas Simone, como que a gente pode estar bem próximo mais próximos dessa realidade que o outro já vivenciou, que os mestres ascensos já vivenciaram? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é a nossa atitude, em estar abertos a receber esses ensinamentos, a estar próximos desse ensinamento, a buscar essa literatura, a buscar essas técnicas, a buscar terapias, né? Para a gente ter esse equilíbrio e esse alinhamento em nós, dentro de nós, para que a gente possa alcançar. Vou dar um exemplo para vocês. Muito dessa comunicação tem vindo através de milhares de anos. Vejam bem que lá antes de Noé, né? Antes de Noé, houve a raça Adão-Cadmon, né? A nossa raça, Adão e Eva, porque houve já outras raças, isso é um bate-papo outra vez, que não dá para colocar tudo aqui. Então, houve outras raças antes de nós, né? E então, a raça de Adão e Eva, lá no começo da nossa estadia aqui no universo, então veja bem que antes lá de Noé, né, tinha essa proximidade com os seres de luz, com as manifestações, né? E aí o homem, a nossa raça, não sabe muito bem como lidar com isso, aí começa a atropelar tudo, começa a ter movimentos equivocados, e aí vem o nosso ser criador e fala assim, não, calma, vamos organizar tudo isso novamente, e aí vem Noé, né, faz essa divisão com as águas, elimina tudo, começa tudo de novo. E aí depois de Moisés a gente tem lá
a Torre de Babel, novamente os homens começam a ter essa proximidade com essas manifestações, com esse poder que nós temos na mão de cocriar a nossa realidade, e aí mete o pé pela mão novamente, e aí esses homens vêm novamente, aí Deus fala assim, bom, vocês estão achando que vocês são o rei da cocada preta, estão fazendo tudo equivocado novamente, vou dar uma outra oportunidade para vocês. Aí ele vem, era uma língua só que se falava no planeta todo, aí ele divide essas línguas em 72 línguas. Por quê? Para parar os seres e aí para que eles recomecem novamente. Ao invés de eliminar o povo da terra, como ele fez com a Arca de Noé, na época de Noé, ele vem e deixa a gente dar essa continuidade. Aí um vinha e ia criticar, ia falar a pouca moral. A grande realidade é que nós agimos dentro do desequilíbrio da moral, da bondade, do amor. Nós encontramos com a sabedoria e aí nós usamos essa sabedoria sem moral. E aí vem a nossa fonte criadora e nos ajuda a encontrar um novo caminho para essa moral. Nos dá uma nova oportunidade. Vejam bem na época quando descobriu a física quântica, há 200 anos atrás aí, né? Através da física quântica. E aí o que a pessoa fez? A pessoa fez uma bomba atômica, matou pessoas. Então vem a sabedoria, nosso grande Pai, ele nos dá a sabedoria, o entendimento, né? O compartilhar com seres mais evoluídos, e aí nós pisamos na bola, na jaca e no tomate, e aí a gente promove ações equivocadas. Novamente, a gente tem que recomeçar, né? Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, acredito eu que buscar esse conhecimento que está falando aqui, né? Reconhecer, buscar, estudar, não é o suficiente. Nós precisamos vivenciar e experienciar. E a gente consegue vivenciar e experienciar quando a gente traz equilíbrio para a nossa vida. Principalmente equilíbrio moral, né? Equilíbrio moral, a minha conduta no meu dia a dia, condutas de ações que podem parecer pequenas para você, mas que é muito significado para o mundo. É muito significado. Então, quando você compra um sofá novo, onde você bota o seu sofá velho? Você joga lá no rio? Olha a sua conduta moral. Quando você vai numa praia, você pega e deixa o seu lixo lá, né? Quando você quebra uma garrafa, você não coloca num recipiente fechadinho, ou se não entrega na mão do lixeiro e fala, olha, tá quebrado, onde você bota isso para não machucar ninguém? Então, tá fumando, você é fumante, você joga o toco de cigarro pela janela, sabendo que você pode provocar uma grande catástrofe e que essa catástrofe vai matar muitos serizinhos, formiguinhas que estão andando lá no meio da mata, vão ser as primeiras a ser mortas. Então são seres, são irmãos igual a nós. Então, qual é o movimento que você faz na sua vida e que esse sentimento não é de elevação? Então aí você vem e lê o texto, faz o estudo, lê livros, se foca em grandes personagens, grandes mestres, mas as suas ações, enquanto filho de um Deus perfeito, bondoso, amoroso, supremo, expansivo, sábio, quais são as suas atitudes? Então aí fica difícil para o plano espiritual fazer esse contato com você e você ter essas manifestações mediúnicas. É somente por isso. Então tudo, a quinta dimensão, tá aí a quinta dimensão, né? Tá aí. E aí, você vai ter que aproveitamento dessa quinta dimensão? Tá nas suas escolhas, das suas manifestações através dos seus atritos, dos seus desafios, a sua forma de pensamento, a sua palavra, né? Nós falamos muito dentro do curso Despertar da Consciência, olhar maléfico, ação maléfica, pensamento maléfico.
Como é que você está isso nesses 3 quesitos aí? Como que está o seu pensamento? Como que está o seu olhar para o outro, para você mesmo? Né? Como que está a sua palavra? Quando você abre a boca para dizer alguma palavra para o outro, que palavra que você leva para o outro? Porque a gente precisa ter equilíbrio até para dizer não. Como que você está dizendo não aí? Precisa falar não. Precisa ter o equilíbrio do yin e yang para quando você quer falar sim, quando você fala não. Precisa ter esse equilíbrio, mas quando você fala não, você destrói o outro ou você ajuda o outro a compreender, através até mesmo do seu olhar, quando você está dizendo não, que você está praticando um ato de amor para com ele, para com você, para com o resto da humanidade. Então, toda essa equivalência de fatores é que nos leva a trazer essas manifestações de interagir com o plano espiritual positivo elevado, de dimensões superiores. Então, bora lá. Em 2017, eu já sou terapeuta há muitos anos, já faço essa busca de despertar de consciência há muitos anos, né? Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um curso com uma mestra maravilhosa, onde eu vim trazer o meu contato direto com o meu eu superior, meus mestres ascensos aqui, lindos e maravilhosos aqui. E aí, trazer esses mestres para a minha vida, e daí? Eu conhecer quem eles são. Mas como que eu vou fazer essa proximidade? Conhecer quem eles são, saber que eles existem, que eles estão na minha vida, já foi um grande passo em ter essa proximidade com eles. Mas e aí? Como que eu me estabeleço nessa atitude junto a eles, né? Como que eu me estabeleço nessa consciência de dimensões superiores junto com eles? Através das minhas atitudes, das minhas ações. Ah, então você virou santa, Simone? Não. Ninguém vira santo aqui. A gente sempre está em um desafio aqui para nos manter equilibrados. E quando a gente faz esse movimento, o grande Pai Maior, os mestres, os seres de luz, os trabalhadores da luz em função do nosso Pai Maior, ele vê essa intenção em nós e eles nos ajudam a alcançar essa proximidade diante das nossas intenções, de acertar o alvo, né? Então, eu todos os dias, essa proximidade que eu tenho com o meu eu superior, com o meu eu crístico, com os meus mestres, todos os dias eu me policio. Quando eu venho aqui à frente falar com vocês sobre um texto maravilhoso desse, eu digo ao meu eu superior, bora lá, toma a frente nessa conversa. Usa a minha boca para que seja instrumento de Deus, para que seja instrumento do Espírito Santo, para que seja instrumento de luz, para que eu possa ajudar as outras pessoas que estão aqui, me olhando aqui, me ouvindo aqui agora. A pretensão é de ajudar as outras pessoas a encontrar o seu caminho, não de obrigar elas a terem o mesmo caminho que eu. Porque cada um de nós tem o seu caminho, tem a sua jornada. O desenvolvimento espiritual, ele é muito, somente único de cada um. Ele é solitário, mas ele faz parte de um todo. Por que ele faz parte de um todo? Porque nós buscamos orientação dentro desse todo. Nós buscamos estabilidade dentro desse todo. Um ajuda o outro. Então, ora somos mestres, ora somos discípulos. É isso. E precisamos ter humildade para ver isso. Mas o que está falando aqui no texto, né? Do reconhecimento, da gente entender os mestres ascensos, pode ser que você já tenha esse tipo de experiência, já tenha tipos de mediunidade. Uns falam desenvolvimento mediúnico, né? Podemos usar também essa fala, né? Esse dizer. Mas veja bem como é importante a sua conduta mediante a oportunidade que você tem, né, das suas melhores escolhas. Senão vai acontecendo da mesma forma como aconteceu na época de Noé, como aconteceu na época de Moisés,
vai rodando, você vai ficando na roda de samsara, até você encontrar esse caminho de elevação moral e espiritual. Elevação moral, seus atos e ações, formas e pensamentos. Elevação espiritual, buscar o seu autoconhecimento, que é, por que eu tenho esse sentimento? Por que eu me manifesto assim? Aonde que está essa minha forma? Por que eu me manifesto assim? Isso está nas minhas crenças hierárquicas? Isso faz parte da minha hierarquia, da minha cultura? Como que eu posso melhorar isso? Que ferramentas eu vou buscar para a melhora dessa minha maneira de pensar, desses meus atos, né? Eu preciso me policiar sobre isso. E espiritualidade, autoconhecimento. Minha evolução espiritual é o meu autoconhecimento dos meus sentimentos. Nossa, estou sentindo ódio, estou sentindo mágoa, não estou conseguindo dormir à noite, né? Estou triste, né? Estou irado. Por que eu estou tendo essa manifestação? Isso faz parte dos meus registros acásticos, de alguma memória minha de infância ou de outras encarnações? Preciso averiguar isso. Aonde que eu vou buscar a ferramenta para isso? E o universo vai te trazendo as ferramentas. Como trouxe a mim, como traz para todas as pessoas que se empenham em sair da onde estão para a sua evolução. Para se tornar mestres de si mesmos. Para sair da roda de samsara. Para buscar e alcançar a sua liberdade. Nós estamos falando aqui da ponte para a liberdade. Alcançar a sua liberdade. Sem que o mundo externo, ou o seu ego, ou o seu inconsciente te manipule. Vai te manipulando. Então, para você ser mestre de si mesmo, você precisa evoluir moral e espiritualmente. Legal, meus amores. Papo legal de hoje, né? A gente vai encerrando por aqui, que já estamos dando mais de 20 minutos. Eu não gosto de prorrogar muito os vídeos, né? Senão cansa você. E até daqui a pouco no nossa oitava pergunta. Muito legal as perguntas, né? Beijo no seu coração. Até já.